noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesse dia de muito calor na capital do estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, lá em Lucas do Rio Verde, o Internacional vai para o seu desafio, que pode ser final, pode ser penúltimo, pode ser antepenúltimo. E aí aquela pergunta enjoada, repetitiva, chata, cretina e muitas vezes respondida não com a resposta que o cara queria dar, vai continuar prevalecendo. É bom ou não ser campeão da Série B? Porque que o Inter já subiu, todos nós já sabemos, né? Se o Inter perder todas, vai subir também, com 62 pontos. Então, nem a torcida do Grêmio seca mais. Mas lá na frente, quando chegar a hora da onça beber água, né? Frase nova que eu cunhei hoje aqui para alegrar os telespectadores, vão gostar de ganhar o título ou não? Como se isso importasse, né? Importa é subir, ter convicção no que se está fazendo, ter certeza de que este é o caminho certo, saber exatamente quanto por cento o Internacional precisa mudar o grupo, né? Porque entulhar jogador não vai resolver o problema, tem que mudar. Aliás, eu já dei uma sugestão para o Internacional aí, Ferrari, Leocir e Bavaresco, vocês já são veteranos no futebol, dei uma sugestão para o Internacional que não adianta. Isso aí me lembra muito o quadro aquele do Luciano Huck lá na Globo, o homem que quer ser candidato a presidente da República, é só o que estava me faltando. Né? Bom, mas me lembra muito aquele quadro dele do Lata Velha. Não adianta, Lata Velha não adianta. Ou vai jogar no Internacional ou não encosta como uma lata velha. Se não vai jogar, o Anderson vai jogar no Internacional? Não vai. O Paulão até pode jogar no Internacional. O Bob vai jogar no Internacional? Não vai jogar. O Eduardo Henrique vai jogar no Internacional? Acho que esse aí nem pertence mais ao Internacional. Uma vergonha. O Fabinho está aí, esse é útil, é eclético, um jogador que precisa ter. O Bob é empréstimo? É empréstimo. O Anselmo é empréstimo. E contrato de longa duração. E hipervalorizado. Mas olha o REC. E um bom dinheiro de luvas também. Tá rolando já a bola aqui, tá? Tá. Não, o Fernando Bob eu não acho um jogador desprezível, cara. É por isso que eles jogam. Não, bem, é uma opinião tá só. Aí o Leocir, tá aí o Leocir. Leocir tá vivo já. Claro, tá aqui é porque tá vivo. Tá, né? Não é só Mas oração, né? já era para ter batido a cachuleta lá, né? Mas eu, Rec... Mas tu chegou a estar consciente o tempo todo? Já tá? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Até ficou mais bonito, acho que fez botox. O Celso Rotti vai fazer um botox. Então tem que fazer. Não, sabe o que essa cara também é um pouquinho melhor, porque também a gente se afastou um pouquinho do futebol devido a tudo Desestressa, isso. então. Desestressa muito, porque futebol é muito estressante. Quem trabalha o dia a dia Quer dizer que sabe. tu precisava ser atropelado mesmo. Para tirar férias e novamente recomeçar. Primeiramente, obrigado pelo convite. Voltamos agora à atividade, não plenamente ainda, falta um pouco de recuperação aí, mas estamos de volta aí. Falando sobre o Internacional... Depois vamos voltar para o Bavaresco. Deu uma atropelada no Bavaresco. Não. Eu e tu. Eu só dei um pitaco. Mas o Internacional é um time que desde o início... Sabia que eu trabalhei em cartório, eu fazia tropeçando- certidão de óbito na época, lá no domingo de manhã, especialmente, eu fazia aqueles plantões. mas então, graças a Deus, eu te peguei. Não, tô brincando. Não, mas eu cheguei lá em cima e falei assim, tem que voltar lá porque não acabou sua tarefa aqui, né? Vai corrigir aquela injustiça que o Ipiranga fez contigo. Mas faz parte, né? O futebol, a gente sabe que o futebol é mais complicado, cada um que entra tem as suas ideias e muda totalmente aquilo que estava dando certo, né? Infelizmente, a minha saída combinou também com a queda do Ipiranga, né? Para uma Série B do Brasil, do Gauchão. Mas estava falando do Inter. O Internacional é um time que desde quando também estava iniciando e estava meio atrapalhado, nós sabíamos que o Inter ia subir. Subir e ele vai subir. Eu acho que com a folha do Internacional e com o plantel que tem que ser campeão. Não pode, nós que vivemos o futebol, não podemos admitir o Internacional não sendo campeão de uma Série B. Eu acho que é importante. Falasse que não, mas para mim, eu acho que o torcedor cobra isso. O torcedor não vai perdoar se o Internacional não for campeão.
Será? Pela folha, Eu- por tudo que envolve a grandeza do clube, né? Não tem ninguém, nem perto do Internacional. Não tem nenhum outro clube que possa, na Série B, enfrentar o Internacional. Eu acho que o Inter, ele tem e vai ser campeão. Das últimas 4 partidas, o Inter só fez 4 pontos, certo? E continua 2 ou 3 pontos na frente do segundo. Tá, mas aí que tá. 2 pontos que pode terminar nessa rodada. Se o Inter empatar com o Luverdense hoje, que é a lógica. Ah, mas quando fica a lógica, o Inter empatar com o Luverdense, a coisa é tá a ruim. lógica, é a lógica. E aí o seguinte, o Inter vai a 63. E se der a lógica em ABC, a América e ABC, que Todos é em os- Minas Gerais, É. dá 63 a 63. O- E aí seja o que Deus quiser, porque o Vila Nova quer ganhar do Inter, o Oeste quer ganhar do Todos Inter. os adversários- A tabela do Inter daí é. passa a ser pior. É isso que eu ia dizer. Todos os. Não é adversário, eu não coloco adversário porque o Inter já subiu, na minha opinião. Mas todas as equipes que têm chance de subir. Eu diria assim, o América também já subiu. Eu acho assim, ficou claro, muito claro claro que que o os América dois, já subiu. os dois clubes que vieram da Série A, que não estavam oriundos da Série B, não estavam. Eles foi muito fácil para eles. Foi tranquilo. O Inter fazendo tudo, quase tudo errado. Tudo, não vou tudo. dizer tudo, mas quase tudo errado. Ele vai subir em primeiro, provavelmente, ou se não em primeiro, E umas talvez em 3 segundo. rodadas antes aí. Não, 3 rodadas não vai dar mais. Já faltam 5, não vai dar em 3, mas não importa. Mas Talvez periga dar, 2. periga dar. Pode ser que não, mas teria que ganhar as 3 partidas. Não, se o Inter ganhar as 2 agora, Depende de ganhar resultados hoje. paralelos. mas daí depende do Oeste. Não, tu tá falando para quê? Para subir matematicamente. Depende do Oeste também tropeçar. Não, para ser campeão vai ser só na última Não. rodada. Ah, sim, aí sim. Talvez na E penúltima. o Oeste, no último jogo dele, ganhou um jogo importantíssimo, né? Fora de casa. Fora de O casa. Paraná. Ganhou o esse jogo, Mas jogo assim, ó, de ganhar. Mas isso passa muito, cara. Passa muito pelo psicológico dos jogadores. Porque os jogadores já sabem que vão Isso, é um problema. É um problema isso aí, cara. Já sabem. Essa que vão fórmula, subir. ela tem isso. Eles sabem que eles têm que ganhar uma partida para ser campeão, eles vão ganhar e vão ser campeão. Tem. E a grande dificuldade do Muita dificuldade. Internacional, quando joga em casa, e quando joga fora, joga até um pouco melhor. Joga em casa, ele individualmente tinha que ter jogadores que desequilibrassem um pouco mais, pela individualidade, porque a maioria dos times que vêm, pequenos, que vêm jogar contra o Internacional, vão jogar atrás da linha bola e 11 jogadores ali. E o Internacional não tem aquele jogador rompedor que dribla, O Inter não tem drible, e né? nem o conjunto, né? Falamos Entre o hoje. Não, Internacional- e nem o passe Nem o que passe, quebra as linhas. isso aí. Aquele passe vertical entre o. Claro. É, Eu acho que o D'Alessandro, assim... é a bola simplificada. Vai na lateral, corre todo mundo para a área e mete na área. O D'Alessandro, que é a referência, pra mim, joga muito atrás. Ele tem que jogar um pouco mais na Mas frente. é que ele já não tem mais fôlego para ir e voltar. mas por Se ele isso ficar na mesmo. frente, ele tem que ficar lá. Fica lá. Fica Aí- na frente. Não, eu Aí, concordo, Leocir, até como é concordo. que você define, você, o Bavaresco, o Ferrari, a frase do D'Alessandro? Parece uma fina ironia. O jogador mais importante da Série B do Internacional, o Leandro Damião. Não que ele não jogue nada. Não. Não que ele não seja bom. Não que ele não tenha sido importante. Mas o cara foi contratado para fazer parede e um que outro gol. Não, mas ele é o mais importante, eu acho. Eu Pois é. concordo com o D'Alessandro. Tá, mas E aí não é tá. ironia. Mas isso não é uma triste conclusão? Ah, bom, pode ser. Então é ironia Mas Não, mas não é da ironia. necessidade. Eu acho que é uma Mas sabedoria Toca do no D'Alessandro. Damião, que Mas ele... importante por quê? Pela Ele mudou o qualidade ou pela importância dele? Ou pela simplificação do esquema. É isso. Ah, Trovisca no fedor, que a bola ou entra ou ele mata e aos outros Mas se é aproximam. isso. Mas é assim que o Inter joga. O tromba que salva alguém. Eu Não, não e dá tô aqui tempo pra- só de chegar? Isso é. Não gosto muito de discutir os problemas do Inter, mas tá aí o começo dos problemas do Inter. Quando o Damião é o jogador mais importante. Mas é, Por né, isso Ferrari? que eu tô Mas é. É. Não, eu tô fazendo uma constatação. Sim. Agora, se tu tem Ele um mudou. Nilmar, por exemplo, que chama o Tyson, chamava Tá, mas o o- Alessandro, que chama o Alex, que não sei o que é, que chama os laterais. Mas um diferente. jogador desse na Série B não jogaria. Joga. Tu tá falando do Nilmar? Mas os todos O jogaram. O Neymar Sacha hoje tá com jogou. problema até de... Não, tô falando o equivalente ao Nilmar. O jogador com a característica. Por exemplo, o Luan na Série B teria dificuldade. O Não, Luan joga, joga muita joga, bola. joga. Não, joga. Não tô dizendo que ele não joga. Tecnicamente é muito bom, né? É. Tu ainda está acostumado, Bavarense, que tu é velho. Na época que os campos da Série B eram potreiro. pode ser, pode Potreiro. ser, pode ser. Agora não, agora dá para jogar. Esse hoje tem um gramado um pouco mais alto, que eu vi a última vez, o jogo, acho que foi contra o Brasil de Pelotas, meteram 4-0 no Brasil. Eu vi o jogo inteiro. Sim. Eu olhava... O jogo deles contra o Cada Inter bola do que Beira-Rio chutava foi em- certinho. Foi um jogo muito bom, jogo difícil, decidido numa. Não vou dizer um erro de arbitragem, mas numa infelicidade. da Atrapalhada. arbitragem. É, mas dá para chamar de São Árbitro.
Foi um equívoco, entendeu? Porque De uma ali já confusão. tinha terminado o jogo, o bandeirinha já É tinha verdade, posto a é mão na verdade. cabeça. Foi horrível aquilo. Cara, O cara que mais gosta daquele Não, árbitro. aquilo ali foi... Eu nunca tinha visto aquilo ali. E o cara que Nem mais eu. Nem gosta na daquele Vargem, se ele árbitro faz aquilo na Vargem, ele tá apanhando ele até apanha agora. até hoje. é o Guto, porque o Guto caía aquela noite, né? Era ali Ia que ele cair. caía, né? Quando deu aquele... O Inter acabou ganhando o jogo, Sim, o Guto... na verdade foi um jogo o mais dramático. Muitas pessoas confundem, que agora já está virando história. Isso vai ser contado, a gente vai contar para os nossos filhos, né? Mas foi o jogo seguinte, que era o jogo, acho que com... Não sei se com o Oeste, com quem era o jogo seguinte, que o Inter... Aí botaram aqueles tapumes e aí o Inter ganhou o jogo. Mas não era o do Luverdense, era o jogo seguinte. O S foi 2-0. Acho que foi o Oeste, né? E aí aquele jogo fixou o Guto e aí ele... Sabe que o Guto, ele pode não ser culpado, mas ele sempre vai ser assunto. E esse é um pepino para time grande. O Renato só é assunto para elogiar o técnico, para o repórter ter medo dele. Não, mas ele tá calmo. Eu acho que o Guto... Renato- Mas tu não vai Ah, estar não vai calmo? estar calmo? Não, Faz o que bem entende. Eu queria ter uma situação do Renato, mais a calmaria que tem o Renato, pelo amor de Deus. Ele está em primeiro, Não, digo, segundo, pros terceiro repórter, do não, Brasileirão e chegou na Libertadores. E perdendo o jogo. Ah, pelo e amor de Deus. perde. E uma vira também, né? É que sabe o que é? A gente vê jogo no Grêmio. É isso aí. Esse é o problema. Tem que ver jogo. Time grande, a gente tem que ver jogo. Mas futebol é resultado. O mas- Guto, se for campeão, fica, Eu né? dizia aqui muito Não sei. antes. Eu tô com o REC. Eu tenho Não, sido ele vai uma ser voz assunto, de... sim, ó. Eu tenho sido uma voz dissonante. ganhando. Eu acho... Ele vai subir, ele vai ficar, vai permanecer. Eu acho que ele vai subir, mas eu cara não tenho convicção que tem ele... conhecimento de futebol. O Guto é um cara bacana, eu conheço pessoalmente ele. Eu acho que é um cara que tem uma boa leitura do jogo. Às vezes também, no meio das feras, que o Internacional tem muito cara de renome e fica um pouco mais complicado. E voltando sobre o Internacional, uma coisa importante, que eu avalio bastante isso, e assisti muitos jogos da televisão, quase não ia no estádio, mas vejo muito a televisão. Nós não podemos conceber o Internacional, eu não sei quantas vezes, não sei se pode me ajudar, que acompanho mais o futebol, quantas vezes o Danilo foi o melhor em campo. Muitas vezes. Eu começo a analisar... No último jogo, ele Já fez tem uma defesa contestação salvadora. também. Mas eu começo a analisar, sabe o quê? Onde quero chegar? É que não pode, o Internacional, na grandeza que tem o Internacional, é grande, que uma torcida enorme, o goleiro ser sempre, praticamente, vários jogos, o goleiro ser o melhor. Geralmente, devia ser um atacante, um meia, sabe? Sim. Porque criando Mas passa possibilidade. pelo treinador isso, né? Internacional ergueu 52 bolas. Três. 53? Não é nada, mas é só pra... Mas só para ser preciso. 53 bolas. Isso não é futebol, Nem gente. que ele consegue. Eu que sou botar eu que sou um secador de carteirinha, larguei. Não tô conseguindo olhar o jogo. Tá muito ruim. Porque o Inter já subiu. Tá ruim, cara. Tá ruim de olhar. Fica dando bago pra dentro da área. Tá. Ele não entra, né? O Guto pode anotar. Se ele ficar, ele não emplaca o brasileiro. Ferrari, eu sempre digo assim, ó, o time que passa pela Série B é uma provação, não é fácil. O time grande, tô falando. O time médio, ele tá ascendendo a Série B para tentar ser grande. O time grande, ele sofre. Bom, tudo bem. Mas ele precisa ter um legado. Eu tenho me debatido muito com isso. E eu tô Mesmo que pregando seja no de deserto. limpeza. Não. Foi o que o Grêmio Isso, fez. o Grêmio fez. O Não tinha legado time. de limpeza. REC não tinha time, não tinha dinheiro. O Mário Sérgio foi que bancou, não foi? Mas o Grêmio trouxe um legado. Qual foi o legado do Grêmio? E não estou nem falando da Batalha dos Sabia o Aflitos, que é uma tamanho do coisa emprego. não previsível. Aquilo foi uma loucura. Mas assim, ó, desculpe, Não, pode- Anderson, Lucas. não esse Anderson, aquele Anderson. Lucas Leiva Lucas, e outros jogadores que eu não vou lembrar agora o nome, que vieram da base e que Carlos subiram Eduardo e veio logo cresceram em seguida. Logo em seguida. e que subiram e cresceram O junto. zagueiro Tanto Léo que, veio e logo em mais, seguida. o Mano Menezes começou mal, foi um pouco diferente do Guto. Começou muito mal desde o início, quase caiu e reagiu e subiu com o Grêmio. E ele profissionalmente cresceu com o Grêmio. Entendeu? Mas Acho que o que está me parecendo, sem querer ser simplista, é que o Internacional não está tendo um legado da Série B. Na minha opinião, eu como olhando o futebol, só com análise, termina o campeonato e não tem... O que tu tira do Inter, desse Inter? Mas pro dirigente é muito difícil, quer ver? Vai virar o ano. E acho que é 42 jogadores que voltam do Inter, né? Pior ainda.
todos com contratos longos. Tu falou o Anderson não pode ficar. Faz o que com o Anderson? Tem mais E um ganhando muito dinheiro. É mais um, não. Mais 2, eram 5 anos. É 18 e 19. Pô, cara, tu vai romper Não, o contrato, Anderson foram cara. 4 anos. Ah, bom. Então é mais Mesmo um assim, ano mais um só. ano 15, dele... 16, Não, mais 2. 17, Um ano 18, dele dá uma folha do Luverdense o ano inteiro e Não, até sobra o fim do ano que vem. Pô, cara. E aí o dirigente faz o quê? Tem contratos longos com os que estão chegando e tem que contratar gente ainda. Tem que ir Vai tirar dinheiro da onde? Tem que ir para a solução Francisco Horta. Troca. Troca. E tem que começar agora. Já pegar um avião e ir lá para Minas Gerais. Eu tenho isso aqui. Me dá, Que é o dá a tua Valdívia, lista fica aqui. com o Valdívia aí, é isso que tu ia dizer? Não. Pô, vai com o Cruzeiro, vai. Mas é uma boa moeda de Atlético. Tipo, fica com o Valdívia, me dá o Luan, por exemplo, o Luan deles lá. É o louquinho, é. No Internacional, ele tem um... Mas ele é o tem que estava dizendo do Leociro, o Inter não tem ninguém que quebre as linhas, não tem ninguém que drible. o Valdívia É um não cara joga mais. diferente, o Luan. O Luan do Atlético é um jogador diferente. Tá Que o Casares lá já enjoou. mas das esse já é mulheres de lá. complicado, ele. Mas ele é complicado, esse aí é complicado. Esse é tinhoso. Como pode o jogador profissional não ser tão profissional, né? Isso é uma coisa que a gente fica um pouco abismado, porque existe hoje toda uma... Tu era pelado e era profissional, né? É isso aí. Você não ganhava nada, né? Porque antigamente eu não ganhava nada. Veio do Passo Fundo junto com o Marquinhos da Lolli. E então você não ganhava, não. Doutor Naquela época não Dalobra. ganhava. Na época, o Internacional, os melhores jogadores ali, que era o Rubem Paz, não ganhava tudo isso. Não, eles Como ganhavam o jogador. equivalente, né? Mas não é o equivalente a hoje. Hoje é muito mais. Não, hoje não dá para comparar. Hoje um ano qualquer jogador, tu chega no time grande ganhando 60, 70 mil no mínimo. Um ano de contrato enriquece os jogadores. Mesmo sendo ruim. Eu tenho um amigo que jogou comigo, que ganhava, vou dizer até assim, lá no Cerâmica ainda. Ganhava 1.500 pila, veio para o Nacional ganhando 70 mil, com luva, mais 200 mil de luva, não vou dizer o nome para não... Aí ele foi para o Cruzeiro, para o Atlético Mineiro, ganhando 100 e poucos mil por mês. Eu falei, meu Deus, contrato de 2, 3 anos. Eu falei, caramba! E aí só E sobe. é um jogador que assim, quase não jogou. E tem vários assim, E né? como pode, se você atuar, ficar praticamente rico e sem jogar? Tu sabe alguma história? Não vou incluir essa história aí. Para outras. De algum jogador que tinha que devolver um pedaço? Por que não faz? Não, porque se o cara já diz, não, isso aí não ganha 70. Se ele ganha 70, não é tudo para ele. Pode ser. Não sei como E é que quando é funciona. muito surpreendente, Não vou dizer tem surpreendente, mas é tem- muito inexplicável. No Pior caso ainda. desse jogador que tu tá te referindo, que eu imagino quem seja, é Não inexplicável. não é esse que tu tá pensando. Eu tô pensando no Cosmos, de Nova É York. muito inexplicável. Eu, no caso, nem tô pensando em jogador nenhum. Só na tese. Como mudou, né? Pode ser que nem tenha. Futebol é muito Muito, dinheiro, né? Muito dinheiro, muito muito dinheiro. Não, e tem que Mas- saber. Quer ver uma coisa? O Renato, agora tu desse um exemplo. Claro que o Renato jogou em grandes clubes, vários grandes clubes, além do Grêmio, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro. Jogou Ele no ganha Atlético, mais hoje como técnico. Bom, enfim. Não, eu sei, mas eu quero dizer assim, mas quanto tempo ele ficou parado e ele nunca ficou assim, mal de grana? Mas nunca vai ficar. Porque, não, mas eu tô falando, Mas ele é um porque- jogador da antiga. Porque Um os caras jogador. diziam Mas que o Renato mas era fez- louco. mas sempre fez bons contratos. Seleção brasileira. E soube guardar o dinheiro. Seleção brasileira não é. Europa. Foi uma passagem rápida pela Europa, mas enfim. Soube administrar. Jogou Soube. nada na Não, bola. quero dizer, ele tem o mérito de ter sido um bom gestor finança. do próprio negócio, digamos que é ele mesmo, e agora está sendo um bom gestor da carreira, porque ele estava meio esquecido, foi bom pro Grêmio, ele foi bom pro Grêmio, e o Grêmio foi bom para ele. Agora, muita gente que chama o Renato de fanfarrão, que não sei o quê, que não é sério, que não sei o quê. Então, tem uns 15 ou 20 desses aí que estão numa pindaíba desgraçada. E ele tá na o final da Renato Libertadores. Está na sombra da figueira, fazendo bons trabalhos. O Renato Foi campeão. Eu acho que o Renato mudou muito, eu acho, esses últimos, Eu também acho. nos últimos anos aí. Para mim, vendo de fora, e lógico que converso com alguns amigos que é muito próximo dele, que ele mudou muito, né? Mas ele é bicampeão da Copa do Brasil. Finalista uma vez já da Libertadores, perdeu para a LDU, porque ele toca flauta, não. Isso aí Mas ele Ficou aprendeu. sentado, né? ficou Que é o sentado. estilo dele. Mas ele aprendeu. No centro do campo, né? Sim, Ele foi depois no- que perdeu. Depois que perdeu, ficou sentado no centro do Maracanã. do Maracanã. Um tempão. Lembra? Né? Eu me lembro disso. Ele Essa contava imagem. certo que fosse ganhar. Isso. Ele Ficou estava lá. com vergonha. Ele não sabia o que dizer para a imprensa. Ele tocou flauta antes.
Eu nem sei o que vou fazer. E eu falo agora porque sempre falei. E agora é a segunda vez que ele é finalista. Ele chegou a primeira vez no Grêmio. E com mérito. Tava lá embaixo. Levou. Ele levou o Grêmio à Libertadores. Levou. Ele veio a segunda vez, ele fez o mesmo trabalho. Vice-campeão brasileiro. A segunda vez. E agora botou o Grêmio numa final e deu um título já. Só que agora, como o Dallastra falou, agora ele tá encarando mais. Então ele tá levando a carreira a sério. Agora vamos falar Porque sério. ele é bom treinador. Hoje o Saúl disse que está na hora de dar estátua para ele. Mas o Saúl até foi esperto. O Saúl disse Depois que na do Europa, título. Não, na Europa, vários e vários ganham, por exemplo. É verdade. De Stefano no Real Madrid. Na frente Maradona dos no estádios sempre Barcelona. tem lá uma estátua. Tá, isso está certo. Mas aí é o seguinte, Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa é o único que é campeão da América e do mundo. Agora o Renato pode ser. Sim. Filipão não é, no Grêmio. Sim, é verdade. Mas o Filipão não tem estátua também. Mas aí que tá. Quantos vão merecer essa mesma estátua? Eu não mas sei, o Filipão, mas acho que- Filipão Não, mas ele foi protagonista, Eu não é diferente, sei. né? Eu, como conselheiro, se for para voto, meu voto é sim. Pro Renato. Tá aí os outros? Não, pro Renato. Renato. Ah, Aí o Renato questão é- fazer uma votação. Sem faz- desmerecer os outros. É que o Renato é o somatório, né? Porque Ele se tu disser o Mário Sérgio, bom, o Mário Sérgio ganhou o Mundial. O Tita ganhou a Libertadores. O Caju ganhou o Mundial. Quando o Grêmio não, entrou, e ele Rodrigo. foi protagonista, velho, que ele fez os dois gols. Capitão. o torcedor grava certas coisas. Quando o Grêmio tava para cair, Grêmio e Botafogo, o Renato entrou em campo. Não, eu tava lá, eu era repórter. Eu era o setorista Eu da acho Zero que Hora lá o outro mereceu. naquele jogo. Eu tava atrás do gol Se negou a quando o entrar. Grêmio caiu. Eu nunca quis cobrir o último jogo. Nem de Grêmio, nem de Inter. Não fui a Belém. Não, mas eu não podia escolher, não fui né? a Recife. Escalaram, eu fui, Eu né? fui ao Rio de Janeiro, mas eu às vezes eu pedi Mas pro chefe. sabe o que pra é? não- Sabe o que é? Quando o cara é torcedor, ele não vai. Mas eu não fui com nenhum dos dois. Eu não fui com nenhum dos dois. Eu não fui com o Grêmio Recife, não fui com o Inter Mas por quê? a Belém. Mas por quê? Não fui lá no Botafogo. Mas por quê? Porque não fui a Caxias. Não, o Grêmio, pra ver contra a Ponte o Preta. Grêmio, na verdade, caiu a segunda vez foi em Pelotas, não foi? Não era em Pelotas aquele tomou jogo 5-6 3x3? do Palmeiras, né? Não, foi Não, no foi em 3. Erechim, contra o Atlético Paranaense. Desculpe, Erechim. 3 a 3, Mas foi naquele jogo que o Grêmio caiu, não Tava foi? 3x0 pro isso aí. Atlético. Isso. O Atlético ia ser campeão Virou, brasileiro. terminou Isso. 3 a 3. O Grêmio E o buscou Grêmio 3x3 tirou. deu o título pro Santos. É verdade, Isso aí. é verdade. Eu me lembro. Faltando 2 rodadas. E sabe Mas quem era o técnico do Atlético? era o Levir Coupe. Levir Coupe. Ele falou sobre isso esses dias. Essa Uma comparação do entrevista. Renato não adianta, os outros não vão. Isso é sentimento da torcida. Tu também faz uma pesquisa na torcida. Ele é carismático, tudo. Mas a torcida vota no momento. O presidente lembrou do Lupicínio. A torcida sempre, se passar tempos para trás ou para frente, vai votar no Renato. Agora, se o presidente colocar uma estátua para o Lupicínio, tem que colocar uma para Hamilton Chaves, que é de Lagoa Vermelha, porque o Lupicínio perguntou para ele, e agora, com a greve dos bondes, como é que nós fazemos, Hamilton? Ele disse, até a pé nós iremos. E aí começou o hino. Quer dizer, o Lupicínio fez daí para frente. A estátua do Zico tá onde? A estátua do Zico tá onde? Tá no Maracanã, né? O Zico tem uma estátua no Maracanã. Tem, e o Romário tem no São Januário. São Januário, E não se dá com o Eurico. Bom, mas o estádio não é do Eurico, E o- é do é, Vasco. clube. Mas o Eurico que botou a estátua. Não, sim, eu sei, não se dá com ele agora. Na época era um parceirão. Isso é um reconhecimento que tem que ter. exatamente. Eu acho que a história tu não apaga, né? Tu Tu acha que Lagoa Vermelha tem que botar uma estátua para mim? Com certeza. Vem que bote um bonequinho narigudo lá na praça. Você põe o nariz, né? Mas assim, ó, o futebol tem memória curta, né? Então eu acho que a estátua... Erechim tem que botar uma estátua pro Leucir lá. Ficou 5 anos lá. E vou dizer... O Leucir falava com o prefeito, falava com os Ei. patrocinadores. Inclusive um patrocinador que eu conheço muito bem, o presidente de um banco aí que patrocinava o clube também, porque eu estava lá. Então essas coisas... Não, sem dúvida. As coisas acontecem Se não tiver isso, não tem É, clube. né? porque sabiam da confiança do trabalho. E Exatamente. o clube do Ipiranga não ganhou tanto dinheiro comigo quando estava lá. Só com o Brasil, qual é o clube do interior que ganhou 2 milhões de Copa do Brasil? E Qual a renda? é um belo estádio, né? Pô, lindo estádio. E agora dá uma reformada ainda nas Casas Mata, ficaram muito bonitos. Ficou que nem uma arena. É um belo estádio. Ficou o Beira-Rio ali, as Casa Mata, ficou integrado. Os clubes entram no mesmo túnel. Não tem mais o túnel separado, o mesmo túnel, e aí daí sai Sim, pros... Quantas mil pessoas cabem naquele estádio do Ipiranga? Era para 30 mil, baixaram para 18 mil.
baixaram bastante porque existe a nossa ambulância. Ah, sim. Aí tem que trazer mais Claro, cada 10 mil Vamos ver o que é a dificuldade do interior. É muito baixar a difícil, capacidade para não dizer que tem que botar duas muito ambulâncias. difícil. Se cabe Não, e aí, 20, é duas e aí ambulâncias. tu vai decidir uma Libertadores num estádio, com todo respeito ao Lanús, né? Que é um clube que mereceu, fez por onde, foi super merecida a classificação do Lanús, mas, pô, é um estádio que não oferece nenhuma segurança. Felizmente, A torcida o arredor ali é perigoso, eu conheço ali. Mas a torcida não é uma torcida de arrumar problema, entendeu? É uma torcida até que vai muita família. A gente assistiu isso no jogo contra o River. Muitas mulheres, crianças. É tranquilo. Não vai ser uma pressão. Eu vou te cobrar isso aí. Não, tô te falando. Na é verdade. Argentina eu não conheço um estádio. Não, em volta do estádio é terrível. Porque ali é uma vila. Eu não estou dizendo que não é perigoso para chegar lá, mas dentro do estádio, para os jogadores, qual é a capacidade? é uma pressão normal. 40 mil. 40 mil aqui, ó. 47. Aqui, ó. Fala em 47. Mas tem uma parte inteira interditada que não pode botar Mas gente. então não podia ser jogo. Claro que não. Eu até hoje ia perguntar isso pro Claro que Romano. não. É que o Grêmio não quer complicar. Não quer. Mas isso vai... mas eles comprovaram os 40 mil. Mas é assim, nossa. A torcida do Grêmio vai ter que entrar... Tanto que com diminuiu escolta, a né? quantidade, tu viu? Eram 4 mil, o Grêmio não quer 4 mil. Não é que o Grêmio não quer, é o seguinte. O Grêmio tem que dar pra eles aqui. O Grêmio quer dar os 4 mil. Eles querem 4 mil. O que não teve acerto ainda é que a segurança pública nossa É isso que eu tô aqui dizendo, não quer garantir os 4 mil até agora, né? Estão negociando isso. Lembra contra o Corinthians? Me lembro, Foi 2 me mil. lembro. A O Grenal foi uma polêmica. Foi 1.500, eu acho. Eles falam em 2.100. Essa é uma Isso, eu negociação. ouvi falar em 2.100. O Grêmio quer 4 mil, sim. Lembra do governo Olívio e do governo Rigoto? Eram outros tempos. A gente está com uma situação muito pior. O governador faz o que pode, aí até para pagar salário. É muito complicado. Então, se a gente começar a se imiscuir em coisas do governo, a coisa está feia. Então, aí é o seguinte... Não, mas eu não culpo a brigada, Não, gente. mas a brigada deu garantia fora daqui, pro Internacional na época. Tanto no governo Olívio quanto no governo... Sim, mas eram outros eu tempos, me lembro né? de entrevistar a brigada nas viagens, os comandantes e tal, iam no mesmo voo. Eu escutei o Dorico hoje Assim, em 1.500, Grenais né? fora de Porto Alegre. Não, tu não diz? os Grenais. Jogos do Inter na Libertadores. Ah, sim. Intercâmbio com a Acompanhava. polícia de lá e tal. tá. Eu- É que hoje os tempos são outros. O Rio Grande do Sul tá... O Dorico Não, falou tem hoje... que pagar diária, etc. É, O Dorico falou hoje em 1.500, né? é. Que era o que tá... Que Mas a depois brigada- ele ligou para lá e corrigiu. Ah, bom. Vai de 2.100 a 4 mil. É o que o Grêmio quer. De 2.100 a 4 mil vão deliberar. Porque o Grêmio liberou uma carga no último jogo, porque a torcida do Barcelona não conseguiu chegar. Foram 800 lugares só. E daí o Grêmio liberou uma carga de ingresso que foi vendido no... Nem o Barcelona quase. quase, é isso que eu ia dizer. Agora que planejamento Muito de mal, viagem, muito né? mal, muito mal. Agora, Poxa vida, hein? vê o que é o destino, Leocir. Eles iam de voo, de carreira, tudo tranquilo. Aí resolveram virar chique. Isso aí é igual mulher que reúne dinheiro a vida inteira, aí passa num Vai prego, fazer uma prática. passa num prego, numa quermesse e rasga o vestido. Aí, eles quiseram fretar um voo. Puxa vida, que atrapalhada, né, cara? Que atrapalhada. E sabe o que aconteceu? Aí é que tá. Tem histórias que o mundo da bola conta e não conta. E conta pela metade. Lá o debate é pior do que aqui. Lá hoje. Sim. Nós não fomos a fundo, que não diz respeito Lá pra onde, nós. tu disse? Lá em Guayaquil. Mas, com certeza. Contrataram o cara da logística da seleção. Sim. Bem, O cara tinha sido demitido por causa de um rolo que tinha dado lá. Aí para dar uma Tinha força respondido pro 2 cara, processos. 2 processos. Deram uma força pro cara. E o cara fez essa lambança Nossa. aí. Contratou um voo de fora para não sei o quê. E as pessoas que O ficaram voo, sem... eu já ouvi falar que o voo era colombiano, Mas mexicano, ouvi falar. mexicano e venezuelano. aí contrataram 2, na verdade. Um, depois contratou outro também que não tinha autorização para... Muitos não vieram, né? E o cara Não, não era vieram, seleção, não Leocir. Pelo amor de Deus. Ó, Tu imagina o que E é a aí- várzea, hein? quem está comandando o futebol? Aí tu vê os jogadores do Equador que tem um material humano que eu considero muito interessante, um biotipo, jogador alto, Forte, veloz, rápido. e nenhum deles, infelizmente, que eu vou dizer que não é preconceito, é a constatação do que a gente vê. Eles não conseguem se firmar no futebol brasileiro. Por o que transparece, sem querer ser definitivo, é falta de profissionalismo. Agora, É o que falam deles, né? você está falando de não se firmar no futebol brasileiro. Tu vê o Seiras, ele tem qualidade Mas técnica. esse é venezuelano, né? Sim, venezuelano. Mas ele tem qualidade técnica. Tem. Mas para Venezuela.
ou pro Avaí. Não, mas eu te dou um que tem qualidade, Ele tu tá na citasse reserva aí. da Chapecoense, não tá? Sim. Pelo menos eu não vejo ele jogar. terceiro reserva, nem tá... Mas não vejo ele Porque a jogar. dificuldade da adaptação, ela é grande, né, cara? Tu pode ver os nossos jogadores. É que a gente não conta Sim, isso. é verdade. Quantos nossos vão pra lá, ficam lá 4, 5 meses, começam a se incomodar pra vir embora. O Renato não se adaptou na Roma. Mas eu acho assim, ó, quando o jogador quer... Não, ele tem que querer. A primeira coisa que assim, eu passei... Mas o Serras queria. Assim, ó, Experiência de quem tava lá Gabriel dentro. Jesus É. chegou... Aonde ele Exatamente, chegou? é verdade. Não, e Chegou o lá, Richarlison. O Richarlison, esse que era do Fluminense, tá fazendo gol. Já é. Então, primeiramente, E é um o cara- jogador tem que querer. Eu acho que esse Ele precisou Richarlison vai 6 pra meses Copa. para adaptar. Não. Pra Copa acho que não, mas ele Pelo amor de tem Deus. Eu acho que é da personalidade. Ah. O Kahneman, cara. O Kahneman chegou, É verdade. fardou. Bom exemplo, e bom joga. exemplo. Isso Bom aí, ó. exemplo. Porque Mas não o são muitos. jogador determinado Não, são poucos, e pouquíssimos. jogador que quer. E que confia no taco. Isso aí. Esse Kahneman porque- Esse Kahneman é meia bola, meio jogador. Se o juiz vai dar, não vai dar pro outro juiz. E ele não reclama, né? Ele levanta e sai andando. Não, é. Não, e dá a mão. Ele bate com elegância. Bate no... Não, e pede desculpas mesmo, cara, e vambora. Você chegou a pegar o... Não, Figueiredo já tinha ido embora. Né? Figueiredo? É. Não, é o do jogador. Mas nem jogou contra. Não. É. Mas o Figueiredo, ele brincava, inclusive. Diz, o Palinha que cabeceia meu cotovelo. Era todas. O Tarcísio levou algumas. O Tarcísio Não também. era uma tua, uma minha, era todas minhas, né? É. Todas minhas. E o Kahneman não é um cara violento. Não. Ele só é determinado. É firme. E Não tem cara mais simpático do que o Figueiredo? Não tem. Não tem. É um cavaleiro, Mas né? tá sempre rindo. É, uma pessoa... Já tem bisneto. Me lembro do Figueiredo, Tá Rec. com 71 anos, fez a uma. Eu me lembro do Figueiredo, histórias de Libertadores, tá? Tinha um jogo, o Figueiredo era comentarista já. Eu trabalhava na 0 Hora. E ele é comentarista numa TV chilena. E aí tinha um jogo que só um resultado eliminava o Colo-Colo. Que era um jogo que fosse 5-4 pro Sol de América contra o Olímpia. Adivinha quanto é que foi o jogo? Foi 5-4. Cara, o Figueiredo queria sair pela televisão. Eu me lembro de eu assistindo na redação da 0 Hora isso. E tu via que era uma marmelada, o troço. E aí não tem mais... Onde é que era a Confederação Sul-Americana? Era no Paraguai, era 2 times paraguaios, eliminaram o chileno. Se nós E não teve choro. O Grêmio foi tirado de uma Libertadores em que esse que é goleiro hoje do Brasil de Pelotas... Eduardo errou, Martins. E o juiz mandou bater. Essa foi horrível. 2001 ou 2002. Que aí o Zé Otávio... 2002, acho que foi. Zé Otávio deu exatamente. Mas aqui, ó, aquele dia foi um absurdo. Tá louco. Semifinal de Libertadores, mandar bater um pênalti. Aniversário Só de... se fosse escandaloso. Aniversário de 100 anos do Olímpia, lembra disso? Isso aí. Era o Aí ano ferraram o campeão. Grêmio. E depois você chama o presidente Albino de pé frio. O presidente Albino ia se consagrar Mas tão perto da glória, e do inferno ao mesmo tempo. da glória e da zenha, né? Não, mas é igual assim, ó, o Grêmio agora tá na final. Eu torço por todos os gaúchos, né? Qualquer um que disputar o campeonato, a gente vai torcer, né? Não ganha, terra arrasada. Mas não pode? Mas não, Não, pode. Mas sabe o que é isso? Não, aí mas tem o que Grêmio ter- acho que não Aí faz tem que mais ter isso. convicção no projeto Tá. do Grêmio cara. Não, eu digo assim, porque... O presidente Claro, Romildo tem estofo para aguentar. Isto. E se o Grêmio não tivesse ganho, eu concordo contigo numa coisa, se o Grêmio o ano passado não tivesse sido campeão da Copa do Brasil, Não, aí sim. pô, daí iam dizer mais, pô, 17 o ano agora, que vem. pô, o Grêmio assim, eu tava fazendo um scout hoje, E não ganhando, tá na Libertadores. faz grupo. não, exatamente. Sim, sim. É. Não ganhando. já está. É. Então, o detalhe é o seguinte, o Grêmio foi o time que mais mereceu chegar à final, se tu pegar o desempenho dele dentro da Libertadores. O que mais fez gols, tirando aqueles 8-0 do River, que foi... Sim. Bom, né? Aquelas coisas que a gente tá falando aqui do Olímpio Sol de América, né? Mas eu vou enfim. te dizer, acho que não. Ah. Eu vou te dizer por que eu acho que não. Meu Deus do céu. Se mexe, Não era 8-0. dava 6-0. Porque o 5-1 ainda podia dar... Eu 5-2 daria... eu acho assim, Oito Não, a 8 zero. não. Eu- 8, até o River, se os jogadores sabem que mexe, eles não vão Olha, mas tu demolir. sabe Não que... vão demolir Mas, com o sabe que freguês. mas houve Ah. uma polêmica forte lá, na Bolívia, sobre isso. teve até- Investigação de repórteres. Eu falei sobre isso várias vezes lá no Virando o Jogo. Eu acho assim, ó... É uma coisa anormal. 8-0. Como 7-1 no Brasil. Né? A gente também... Mas o Inter meteu não quer 2 dizer que o vezes Brasil... 8 em final aqui,
contra times que não tomam 8. Mas esse negócio- O Caxias, o Juventude, eles não tomam 8. Esse negócio Mas de eram não circunstâncias ganhar, diferentes, porque eu não acho que- tinha- não acho precisava que o clube fazer. ele tem que ter a obrigação, e o torcedor entende isso, de fazer o planejamento para. O Grêmio fez, É. e o Grêmio chegou. É. O torcedor, na última quarta-feira, limpou a loja de tanto comprar. Faturou, a loja faturou o que não faturou. Um dia faturou, o que dá 10 dias de faturamento. O que o torcedor deve ter pensado é o seguinte: 300 a camisa, hoje tá barato. Aí cara. o Grêmio chega numa final. Vai chegar a 100 mil sócios. O Grêmio chega numa final. Em 114 anos. 87, né? Em 114 anos, o Grêmio chegou a 4 final. Essa é a quinta, certo? É. Certo. Então é difícil, né? É difícil. Obriga- É difícil pra Não, todos. 114, É difícil pra todos. Não tinha Libertadores na época. Não, mas que seja. Não, mas que seja, a Libertadores tem 60 anos. Em 60 60 anos. Chegou em e o quatro. Grêmio Cada 12, e é. o Grêmio é o único time brasileiro que disputou a final de Libertadores nas 5 décadas. Desde a primeira que ele disputou, depois que ele disputou a primeira, em cada década ele disputou pelo menos uma. Pra ver como é difícil, tu tens É razão. muito difícil. É de 10 em 10 anos, muito mais ou difícil. menos. Foi 83, 95... 2000 teve 84, desculpa, 84. foram 2. Mas eu tô pulando uma para dar 4 Sei. décadas. 83, 84. 95, Não, mas de sim. 80 pra cá. 2007. Não, quando ele disputou a primeira. Ah, sim. Quando ele chegou na primeira, Média, dali em diante. média. De cada 10 anos Ele Muito chega difícil, numa cara. final. É muito difícil. E tu só Não é chega fácil. quando estiver bem planejado. É. A gestão tá bem. E realmente foi tudo certo. Olha aqui, o instrutor Leandro, aliás, por falar em instrutor, hoje, o técnico do Luverdense é um cara que foi instrutor de trânsito em São Leopoldo. É um azulzinho, então. Não, instrutor, ele é aqueles caras... Não é instrutor de trânsito, ele era de autoescola. Detran. Autoescola, se não me engano é de autoescola. Bom, mas não interessa. Mas hoje ele já tá instruindo bem, né? Tá entendendo? Ele aprendeu a instruir. Olha aqui, o instrutor Leandro te pergunta, acho que deve conhecer o instrutor Leandro. Sim. O que você acha do gerente Renan Mubarak de volta e o Márcio Nunes contratado? Pro Ipiranga, né? Eu acho que o Renan tem uma experiência vasta, né? Quem é o técnico hoje lá? É o Márcio Nunes, O Márcio Nunes. que foi jogador e que subiu São Paulo no final do Gauchão e agora foi para lá. O Ipiranga também está passando por uma remodelação e depois a minha saída também, até isso, né? Porque ficaram com uma dívida grande, que antes não tinha. Porque eu gostava de trabalhar com 18 a 22 jogadores. Mais 2, 3 que nós pegávamos da cidade, que não tinha base. O Ipiranga nunca teve base. Então eu não gosto de trabalhar com muitos jogadores. Porque você não tem... Muita gente insatisfeita em volta também. Não tem campos, não dá para trabalhar muito. Então, tu trabalha especificamente com aqueles atletas ali, né? E tu forma um grupo que não tem a lesão, que eu acho que isso é importante. Eu mapeava muito isso, apesar que não ter scout, não ter nada, fazia tudo sozinho. Então, eu tinha um grupo enxuto. 2 anos ali que, até no próprio ano que eu estava lá, que essa diretoria não teve como mandar embora, então fizeram mais um ano de contrato comigo. Tinha 42 jogadores lá, e esse ano de novo 42 jogadores. Tu não tem como pagar 42 jogadores. Mas para que tanto jogador? Porque aí tem que pedir para eles, para que eles pediam assim, ó, eu pedia um jogador, eu pedia o REC, por exemplo, eu quero o REC. Aí eles não traziam o João e o Paulo, mas não me traziam o REC. Traziam 2. Às vezes nem na posição que eu queria. Não, vamos ganhar dinheiro com esse cara. E aí contrataram. Mas jovens? Jovens, velho, mesclado. Eles traziam, porque achavam que entendiam de bola. Porque eu tinha uma liderança muito grande lá, e eu fazia tudo, né? Eu não tinha nem gerente na época. Então eu fazia tudo, só tinha um cara que fazia documentação. E eu fazia toda a logística, tudo eu fazia. Porque, em vez de pagar um da logística, eu contratava mais um jogador. Sim. Deixava esse jogador satisfeito também. Então, o jogador que estava lá, ele não ganhava pouco, mas na média do clube, do interior, razoável. Deixava ele contente também. E aí, existiu uma sincronia muito forte, muito grande no nosso grupo, né? Tanto é que eu quase nunca mudava o time. Eu mantinha aqueles jogadores que se destacavam, ou que iam razoavelmente bem,
e contratava 2 ou 3 jogadores aí para Tu tem algum bruxinho que tu leva pra tudo que é lugar? Tipo o Chiquinho levava Sempre o tem, Reginaldo. Ele pode até não confessar, Quem mas... é o teu olha, Reginaldo? Reginaldo e Casca, lembra do Casca? Eu tenho, E o meio é o Miro Oliveira. Miro é, Oliveira. Sempre tem. eu tinha um cara agora que perdi ele, né? Porque eu levei lá pro 13 também, quando eu fui para lá. E daí ele foi pro América. Ó, viu? Seu Enio era o Eider. Foi pro América, os caras são apaixonados por ele e já renovaram com ele. Então, Quem é o? é o Robson. O Robson é um volante que muita gente não gostava dele. Por exemplo, eu gostava. Porque não me deixava mal nunca. É um velho jogador tático. Bah, ele muito. E assim, ó, e aos 90 minutos a mesma Guerreiro. intensidade. Guerreiro. Como eu vou dizer assim, outro jogador que não sei porque tá no Sport Recife, lateral esquerdo, o Sander. Eu acho é um Bom. jogador interessante. É outro jogador que tu vê, Sander, bom. não tecnicamente não é tão bom. Não, mas é guerreiro, né? Ó, ele começa a aparecer dos 30 minutos do segundo tempo em diante. Aí ele começa a aparecer porque Sander ou Wendel? Sander. Mas eu estou fazendo uma pergunta agora, na comparação. Leucir da Lastra agora decide entre Sander ou Wendel? Eu nunca trabalhei com o Wendel, mas eu levaria o Sander com certeza. O Wendel Da onde eu Wendel? iria, levaria o Robson e o Sander, porque são jogadores que não vai te deixar mal nunca. Talvez tecnicamente não te ajude muito, mas taticamente eles são muito bem. E assim, ó, e aos 44 minutos do segundo tempo eles estão dando pique. Que eu vejo assim, que muita gente está morto, está cansado, e eles não. Então, esse jogador que te É que ajuda. se cuida, né? Porque pra fazer isso tem que se cuidar fora de campo. O cara que não se cuida não faz isso. Eu vou dizer assim, ó, o Sander, nós vamos fazer um amistoso com o Chapecoense, fizemos acho que uns 40 amistosos com o Chapecoense, e aquela turma... Ali é pertinho. Dá 90 quilômetros. É o Já único saiu um time. churra no meio do caminho. Não, é o único time que tem ali para te fazer amistoso. O Chapecoense também, é difícil para eles. Claro, é então, longe, a gente fazia né? muito amistoso ali. Eu fiz com aquela velha turma, né? Que é tem uma saudade. daquele pessoal que faleceu. Ah, pelo amor de Deus. Isso me deixou muito triste, É. sabe? Eu conheci até a segurança. Ia direto lá. Nós jogávamos domingo, por exemplo, segunda-feira nós fazíamos um joguinho com reserva. Então nós íamos lá, ou eles vinham aqui. Então foi um negócio... Parceria. Aí nós estávamos... Já tomava um café colonial ali? Não, Chapecó tem os melhores do Brasil. eu estava brincando com o Cadu, que era o gerente. Ele falou assim, tá, vamos fazer então amanhã, segunda-feira, assim, vai ter aquele lanche, né? Então ele fazia um lanche no vestiário que eu vou te contar, cara. Eles são organizados lá, né? O pessoal da Não precisa nem Chapecoense. jantar. E o CT deles é melhor. Quem conhece lá... Eu conheço. É Grêmio, é Olímpica, é o CT do Grêmio e Inter. Muito bom, muito bem organizado. Cadu é jogador do 15. É isso aí. E aí nós jogamos lá e o Sander, jogamos amistoso, uma semana antes de nós estrear e ele estrear também no Catarinense. E aí nós jogamos 90 minutos, time titular, 90 minutos e tal. Aí o Sander sentou do meu lado assim, não estou me sentindo bem. Pô, mas estamos agora acabando para a temporada, agora está bem pra caramba, eu gostei de você demais. Não, eu preciso dar um pique, eu preciso fazer mais. Jogou 90 minutos com o Chapecoense. Tá rapaz. louco? E daí, cara, ele chamou o professor, assim, professor, ele quer fazer alguma coisa a mais. O professor, não é louco! O professor todo meio sistemático, né? E daí eu chamei o professor do lado, deu uma piscadinha assim, ó, vai lá, dá um negocinho atrás do gol lá e... Enquanto ele não foi lá fazer a parte física um pouquinho mais, ele não sossegou, velho. Por isso que eu digo, ele vence, é um cara que vence pela dedicação, pela entrega. Ele tá onde mesmo hoje? Tá no esporte. No Sport Recife. Tá jogando titular? Tá jogando. O Luxemburgo... Esporte tá ali. Esse ali com René Vitória. não era do esporte, o René que jogou pelo Flamengo ontem. Se não me engano, era do esporte, lateral esquerdo. Até deu um chute bonito. Agora vocês no vejam, primeiro tempo, Lembra a situação do ano passado? Na última rodada, era Esporte, Vitória e Inter. Sim, disputando. Vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Não, acho que o Vai dar. Vitória foi dessa vez, né? Eu acho que vai também. Também não, acho. Não, é parecido ainda. Olha aqui, ó. O Vitória vai ter uma sorte, tá? É. Ele joga bem fora de casa, ele vai pegar o Grêmio em Caxias. Mas eu acho que isso é ruim pro esporte. Tá Se fosse aqui na Arena, ele era mais perigoso que lá em Caxias. Tá um pontinho só. Não, ele tá indo. Mas eu acho que o esporte escapa, viu? 9 vitórias a 9 vitórias. Não, tá bem parecido. É um pontinho É só. saldo de Qual gol. é o saldo de gols aqui? A Chapecoense está em que lugar? Menos 8 a menos 9. É bem parecido. É, Bem A Chapecoense também dá. Jesus chama Não. 40. Não, mas ela faz mais Ela 4, tem 5. 5 de poupança. Eu achei que a Chapecoense E ia ela cair. fazendo mais 5, ela escapa. Sim. Mas Eu claro, achei que a Chapecoense ia cair. São Paulo Eu hoje também estaria tive- na- eu São- temi. São Paulo, se todo mundo for campeão, o Grêmio e o Flamengo, já o Cruzeiro Já já foi. entra, já Já entra. entra na Libertadores O também. Grêmio agora abriu, essa vitória de ontem, o Grêmio abriu do Flamengo os pontos suficientes para ganhar
Porque o Grêmio vai sofrer no processo de Libertadores ali. O Grêmio pode fazer o que quiser agora. Até porque o número de vitórias do Grêmio é 16, 16 contra 13. Só o Palmeiras tem 16. E o Corinthians que tem 18. Os outros têm menos. Agora, voltando ao Grêmio, isso aí. falasse do Grêmio, né? Eu sou muito apaixonado pelo jogador atacante aí. O Everton. Que jogador. Também eu sou fã gosto dele. muito dele, cara. O Everton, a hora que ele acreditar nele, que ele pode começar a sair Aquilo que o jogando. Roger dizia, né? Aceita que dói menos, né? Acho que ele tem potencial. Porque o Renato já tentou, né? Botar ele sair jogando. E as partidas... Ele teve uma partida boa e as outras... Mas ele nunca foi, na minha opinião... Titular. Não, ele foi com o Roger. Com o Renato, Não, nunca. com o Renato, não. Nunca. Só que ele nunca foi, que eu quero dizer assim, nunca foi muito mal. Ele pode não ser o mesmo jogador. Concordo. Agora, o Fernandinho, Não, ele sempre. O Fernandinho em várias partidas, não nada contra o Fernandinho, mas em várias partidas, às vezes, ele vai muito mal. E ele é patrimônio do Grêmio, o Fernandinho não é. Não é. Por Vai isso que terminar o contrato agora. Por isso que o Grêmio não renovou com o Fernandinho. Mas eu acho E que não vai renovar. O Fernandinho entra muito bem. Entra não bem. é de iniciar a jogar. O forte do Fernandinho é pela direita. Pela direita. Onde nós temos o Ramiro. Só que o Fernandinho faz uma coisa que o Everton não faz. Não Ele é, marca a beirada. mas não é a recompensação, é mais que isso. Ele marca. Ele mesmo. marca demais. Contra o Barcelona, ele marcou muito. Olha que o Inter está confirmado, é aquele time que se esperava desde que o Cuesta e o Sacha se recuperassem e se recuperaram. O Inter, Danilo, Vinck, Léo Ortiz, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Potker, Damião e Sacha. Esse o time do Internacional. O Inter hoje está bem, até o presidente do Luverdense é colorado. Não. Acho que gremista. é. Ele me disse O hoje vice no ar. é gremista. Não, ele me disse Não, hoje no ar. os dois, Eu o vice sou de futebol. ex-gremista. Porque eu perguntei, o senhor é colorado ou é gremista? Ex-gremista é que não luta mais Não, espada, ele então é respondeu. ex-gremista. Ele disse, eu sou luverdense. Estava escutando? Sim, e aí disse assim, eu sou ex-gremista, disse na sequência. Porque eu sabia que ele era gremista, mas eu perguntei por perguntar. Tinha um que estava no voo para Equador. Será que era ele? Eu vice de futebol, me esqueci o Não, sobrenome. mas ele é gremista. São gaúchos, né? São todos São. gaúchos. Mas ele tem um orgulho desse do Verdense que já pulou. Mas é bacana, cara. Os Por que ele caras... ia pular? Quando eu disse, ele veio. Na hora ele torce pro Luverdense, pode ter certeza Mas é disso. faceiro, né? Dá risada. O cara quando tá com as peças... Eu tava ouvindo agora nas rádios, né? Foi a primeira vez que eu comi pacu assado lá. Não, eu comi, sabe aonde? Tu tá falando de... Bonito, Não, eu Dourado. comi... Eu comi bonito, Cuiabá. comi dourado, mas acho que Cuiabá. já foi a primeira. Em Cuiabá com o pessoal do Banrisul. O pessoal do Banrisul fez um chute. O pessoal do Banrisul, acho que nessa eu tava. O Grêmio na segunda divisão lá. Operário de Várzea Grande. Exatamente. Comeu um pacu assado. Foi lá mesmo. Estávamos juntos. Foi lá. Foi lá a Estávamos primeira juntos. vez que comeu um pacu assado, foi lá mesmo. Aquela viagem, aquela excursão foi terrível. Era um pacu desse tamanho. Com folha de bananeira feito no chão. Isso, E um isso. frio, né? Frio pra caramba. Pô, é mesmo, pô. Horrível de calor. coberto aqui. Bons momentos. te lembra? Pô. Aqui, essa aqui também é verdadeira. Estamos indo fazer o treino do Grêmio. Só o Grêmio para levar vocês tão longe. É isso. Várzea Grande. Tu atravessava a ponte, Várzea Grande. Eu fui a Tóquio com o Grêmio. Fui a Medellín com o Grêmio. Fui ao México naquele 1x0 gol do Beto. Aí, desse tamanho, o troço e Talmeira andando assim, nós tínhamos mais atrás. Tínhamos mais atrás, né? Eu, Bavaresco, Zé Alberto. O Zé Alberto tava junto, né? O Marco Antônio Pereira, o papagaio. Sim, o Haroldo sim, estava sim, lá sim. também. O Haroldo estava comigo na Guaíba, o papagaio, o Marco Antônio, que está comigo hoje na Grenal, estava na Gaúcha, né? Na Gaúcha, isso. E aí eu me lembro do Meira ia pisar numa cobra, rapaz. Salvei ele. Eu dei-lhe um berro, olha a cobra. Ele achou que era piada, mas pia das dúvidas, deu uma parada e voltou para trás. Aí quando ele olhou, rapaz, Mas até eu achei que era brincadeira, achei que não era. pô, eu vou gritar, rapaz. A única coisa que eu podia fazer. Eu estava vendo o bicho se mexendo, mas ué, no meio daquilo ali só pode ser Ali ainda cobra. era o acostumado com Espinosa, né? interior, né? Sim. E eu disse, mas aquilo ali, daquele volume, tatu aqui não é. E eu disse, é cobra. E chutei, mas era cobra mesmo. Ali no início ainda era o Espinosa, o treinador, né? Era o Espinosa. Porque depois trocou pro... Tu lembra onde caiu o Espinosa? Tô tentando me lembrar São agora. José dos Campos. E eu tava lá também. E sabe quem era o Calure, árbitro? não José deixaram- Assis Aragão. José Assis Aragão. Era o técnico do São José. E o José Assis Aragão tinha me colocado na justiça. Isso eu não lembro. Porque eu tinha feito uma matéria com ele, o Tafarel tinha dado uma bordoada nele lá em Atlético Mineiro e Internacional. E aí passaram-se os anos, eu fui absolvido, porque eu fiz a entrevista, só que ele não sabia que estava sendo gravado. Né? Eu comecei, e aí, Eu Aragão? lembro dessa história. Eu Sim, lembro. que saiu na capa da Folha de São Paulo. Flamenguista. Aí dizia, aí, Aragão, pô, carregaste na súmula aí contra o alemão. Tá? Disse, esse alemão deve ter tomado algum remédio. Aí já mudou. Ele virou réu porque insinuou que o goleiro estava dopado.
Sim. E aí, mas já começou todo mundo me pediu fita, Globo. Na época era fita. Folha de São Paulo, tudo. E me consagrei. Ele era o presidente, né, aí eu, aqui, ó, quando fui entrevistar ele, eu disse, será que esse homem ainda lembra? Eu me lembro que eu fui fazer o jogo de... Era 92 isso? Eu fui fazer o jogo de bermuda e eu não sabia que em São Paulo tem um calor infernal. Cheguei lá, os caras não deixaram eu trabalhar, daí eu fui na rouparia do Grêmio e como era o nome dele? Hélio. O Hélio. Hélio? É. Falecido Hélio. Ele me emprestou um abrigo preto dessa grossura. Nossa. Eu acho que eu devo ter emagrecido, não sei. Como a gente tem história, né? Eu não lembrava do primeiro pacu assado, foi lá em Cuiabá. O pessoal do Banho Sul lá. Não foi nada desse... Que bacana. Do Rio Verde. Depois... Eu acho engraçado, assim, ó, por exemplo, assim, o REC, a memória que tem de gravar e relembrar tudo isso aí. Eu já não tenho essa memória tão Mas eu fui fértil. fazer um jogo em Dourados, bacana, amistoso, com o Claudião, era o técnico do Inter. E aí nos turbinamos lá, o Claudião não queria parar de cantar. Eu disse, mas esse gago agora... Gago cantando? Mas ele cantava... E ele canta bem. Quando ele canta, não gagueja. Não, e aí todo mundo queria mais, e mais, claro, técnico do Inter, cantando. Imagina aquela gauchada toda, e dele cerveja, dele... E contando piada, contando piada. Vá. E só pesada, né? Então, o problema do Claudião é o seguinte... Claudião conta piada pesada no ar. O Claudião quer Mas saber, é uma né? figura. Eu nem saber. Quando ele diz assim, e agora eu vou contar uma. Agora eu vou contar. Isso era eu no Mendels, que o Mendels que dizia por tua conta. Eu me lembro. É por tua conta. Nunca esqueço, o Claudião falou assim pra mim, assim, eu estava iniciando, né? Ele falou assim, nunca fique com um jogador ruim. Porque o jogador ruim acaba jogando. E é verdade, nunca se machuca. O jogador ruim nunca se machuca, velho. Só machuca os bons. O primeiro que chega no treino, não. ainda quer bancar o amigo. Isso aí. Tá toda hora. Carrega Carrega as coisas. Então, Claudião, eu nunca esqueço o Claudião. O seu Hélio dizia para o Amarildo, aquele centroavante, mas tu é uma praga mesmo. Esses atletas de Cristo são os piores que tem. Quer ver minha memória, o Leocir? Amarildo casado com a dona Valéria. Caraca, Na época a gente se dava tão bem com os boleiros e chegava, era tão Era próximo. outra. Nós íamos esperar os boleiros. A esposa do Gato Fernandes tinha uma implicância comigo, era brava comigo, que eu dizia, olha lá, o Fernandes está adiantado, hein? E não vai recuar. Eles vão bater a falta com o Fernandes na entrada da área. Eu dava o depoimento. Terminava o jogo, a dona Coca chegava em mim. Pô, tu não vai largar o pé do meu marido. Caraca. Eu tenho muitas Mas histórias. ela me levou 2 canetas lá de presente para me engavetar. Sim, vai te parar. Eu era baratinho. Essa canetinha deu, né? 2 canetinhas resolveu. Mas eu recebi uma caneta tua aqui, ó, programa aqui. Não. Eu tenho até hoje a caneta. Aí é mimo. Eu me lembro, o Claudião, em 89, o Grêmio na final da Copa do Brasil. Aí ele chegava com os repórteres, assim, lá no Olímpico. E ele dizia, pra que time tu torce? Pra todo mundo. Aí ele perguntou, tu aí, baixinho, pra quem tu torce? Eu digo, não sei, Claudião. Tu pra quem tu torce? Eu disse pra ele. Ele, deixa assim, estragou a brincadeira. Mas isso aí é um segredo que... Bom, vamos deixar assim. Tem alguns que a gente torce pra um lado, torce pro outro. Mas os caras, quando são profissionais... Claro! Não, e ele fez um belo trabalho, foi campeão da Copa do Brasil. Não consegue ver um jogo sem sofrer. Porque o torcedor, ele sofre. O torcedor sofre. Tem boleiro que sofre com esse time. Né? Eu acredito nisso. Agora, tem que ter uma identificação muito grande com um lado só. Você jogou nos dois, ficou bastante tempo nos dois. Como o ex-boleiro, o ex-jogador que joga sofre? Não, torcedor... Se jogou só num time, se Joga identifica com... Não, ele tá falando assim, ó, que ele acredita que ele jogou só num time bastante tempo, ele fica identificado. Agora, o que jogou nos dois, às vezes... Perde. Perde um pouco, entendeu? O Thales vai jogar porque sentiu o Cuesta na última hora. Nossa, eu fico brigando com a produção tinha razão. Tinha razão. Léo Ortiz e Thales é pra cardíaco, né? Um terço na mão. Acabar pra frente da televisão. Comecei a sentir. Eu sou medo. É pra cardíaco, né? Vou te dar mais uma chance. Chove em Lucas do Rio. Isso eu sabia que tava ameaçando chover. Aqui tá secando, viu qual que é? Mas eu sou secador de carteirinha. Só larguei agora porque já subiu. Se empanturra de biscoito Zezé, toma ali um trago e pronto. É isso aí. Esperei muito essa queda. Ainda falta 7 ainda. 7? 7 partidas, hein? 5, né? O Inter... Com essa de hoje a Série B são 5 rodadas que faltam, né?
Mais 5 depois. Só tem 5, não, 6 Não, hoje. não. 5 hoje. Então vamos aproveitar, né? 6 é da Série A. 6 é da A Série A, próxima tá só uma rodada quatro. pra Só trás. mais 15 pontos. Então vamos Por lá. isso que é taco a taco Inter e América. Vamos aproveitar. Não, tu tá Sem vacilar. Tá certo. Não, tu diz pra título. O Inter ainda vai pegar o Guarani desesperado na última. Esse é jogo ganho. O Internacional jogo pega o ganho. Oeste fora, o Vila Nova Difícil, em casa. difícil o Luverdense também. Fora, e antes do Guarani, que eu não sei quem é. Pega o Guarani. Não é ABC, O Guarani ganha outra fácil. CRB, pode ser? Goiás. 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 É outro time também que... Não, mas Goiás é aqui. Goiás lá. Goiás lá. Aí. Goiás lá. E o Guarani aqui. Oeste lá. Guarani e Vila Nova aqui. 4 jogos pra mim- duros. Não, o Vila Nova é difícil. O Guarani aqui é... Mas o Guarani periga jogar a vida. É bom, pode ser. Eu, na verdade, não me interessa o adversário, só me interessa quando abre, assim, Campeonato Brasileiro Série B. Ainda tem 6 aí. Vai guardar tudo que é recorte. Todos. Quero que o Inter seja campeão. Tem um jornalista... Já te falei isso? Tu quer guardar os Quero o títulos. Inter campeão, Carriata, Tem um Fox, jornalista... Guete, E tu vai quero ser tudo. fotógrafo nesse dia. Vou Você- guardar. Vou guardar essas filmagens tudo. Um jornalista amigo Falaram nosso que que não disse que ia tinha que fazer. ter... Como é que é? O Mas- torcedor que visse todos os jogos tinha que ganhar um... Não viu aquela no Lembro. Twitter, nosso amigo aquele? Não vi. Disse que o torcedor do Inter que fosse a todos os jogos tinha que ganhar um diploma. Segundino. Eu não entendi essa, mas tudo bem. Mas é um diploma mesmo. Se o cara aguenta. Pra assistir todos os jogos. Deus o livre. São 38 jogos de segunda divisão. Eu fui a- O cara que é acostumado a ganhar. Eu, na título. época É. da segunda divisão do Grêmio, eu fui a todos os jogos no Olímpico. E alguns Tu fora. diz essa última ou a... E tem diploma? Não. Essa conversa eu não tem. Não, pelo amor É de Deus. secundino Né? de Pô, bola. aí não. A paixão faz tudo, né? Paixão não tem. Bom, então tá. O Inter joga com o Luverdense fora, Vila Nova em casa, Goiás fora, Oeste, Vila Nova em casa, Luverdense fora, Vila Nova em casa, Oeste fora, Goiás fora e Guarani. E o Oeste também, tu falou em jogar a vida. Claro, o Oeste não O joga a Oeste- vida. o Ele Oeste- joga a vida dele Mais ainda. pra Pra subir. mim, É mais pra mim, ainda que o Guarani. É um time complicado. O mais complicado é o Oeste. Não, o Vila Nova também é um time chato. mas ainda claro tem que aqui, né? É, aqui. Aqui, se você não jogar aqui, vai... Sim, vai o jogar Oeste onde? jogar lá em São Paulo já é mais difícil. O ingressos para Grêmio e Lanús ainda não tem preços definidos e começam as vendas a qualquer momento. Não se sabe exatamente. Hoje tinha uma reunião sobre isso. Não sei Por isso como vai é que ser a ficou. qualquer momento. O Grêmio está estudando a melhor maneira. Grêmio no Brasileiro tem um aproveitamento de 56%, que é o mesmo do Hernanes no São Paulo. Sabia? O Hernanes tem o mesmo aproveitamento. São do Paulo é Grêmio. segundo colocado no retorno, tem 24 pontos. Cara, o Hernanes joga demais. Joga muito. Mas ele vai sentir muita falta agora. Vocês vão ver como o São Paulo... Ele vai dar uma quedinha, na minha opinião, pela ausência do Cueva. Que ele subiu muito de produção É bom. com o Hernani. Que dá lá. E ele não vai poder Porque jogar. o São Paulo já estava quase na cueva, né? Mas é um bom time, né? Pô, Isso aí vamos foi- passar adiante. Vamos fazer de conta. Vamos que- adiante. Time grande não cai. Eu vi. Artilheiros da equipe, Fernandinho e Everton, justamente os dois com 8 gols, né? O Luan chegou a 30 gols e é o maior artilheiro da Arena até aqui. O Grêmio ganhou de 7-1 hoje, sabia? Sabia? Ontem, né? Porque agora lá na China são 8 horas da manhã. Não, Foi lá pelo- são 13 horas, lá é 9 horas. Pelo nosso horário foi às 9 aqui. E o Gustavo Schmitz me mandou um áudio falando sobre a primeira Copa China-América Latina 2017. Tem o Santos jogando também. Tem o Santos, tem o time do Filipão e tem esse time que o Grêmio jogou hoje. Só para entender, onde a base do Grêmio participa do evento, junto com a equipe do Santos. Jogos são realizados na equipe de Zhuhai, lá na China, na cidade de Zhuhai, na China. A equipe do Grêmio... Zhuhai. Zhuhai. É com H, bem provável que seja Isso, Zhuhai. 7-1 na equipe do Guangzhou. De Guangzhou, não sei se é o Guangzhou. Isso Eu acho foi que é o seguinte, time né? do O Filipão. Grêmio fez um convênio em 2016 agora com o Black Panthers, que é um time lá da China. Mas é a escola do Grêmio com esse Sim. clube. E aí O presidente começou- foi pra lá, né, pra tratar de... Hoje o Grêmio tem 4 funcionários do Grêmio morando na China, trabalhando lá, para desenvolver o esporte nas escolas. E agora, a questão de 60 dias, veio este convite. E ano que vem já tem um outro torneio que o Grêmio vai estar jogando. E aí o Gustavo foi. E eu não vou fazer intriga aqui, mas vou contar a história. Eu recebi um WhatsApp do Luiz Henrique Nunes. Para jornalista, quando é segredo, ele disse, por favor, não publique.
Ele disse mais uma coisa que essa direção do Inter está desfazendo. Porque agora é pau na direção antiga e vem a da antiga pau, né? Desfazendo o que ela estaria desfazendo? Esses acordos com a China e tal. Mas este projeto, o cara procurou o Grêmio, ele veio, não tem nada a ver com o Inter. É uma São coisas distintas, bem né? distintas. É o Hugo, é um mexicano que mora na China. Vamos ver algumas fotos aí do Grêmio na China. Aí, ó, o Gustavo nos mandou também. Aí a divulgação. Não deu para entender muito bem o prospecto. Mas dá para ver que é do Grêmio. João Antônio foi treinando a equipe. Meu curso de mandarim ainda está na metade. O que acontece? Até a gente foi criticado, né? Porque o Grêmio jogou um brasileiro agora sábado e perdeu 5-4. Foi horrível aqueles últimos 10 minutos. Últimos 10 minutos. Foi horrível. Só que este grupo que está lá foi dividido. Sim, eu tô sabendo. Uns foram para cá, outros foram para lá. Agora, Guerreiro, o presidente aí. O Guerreiro foi na década de 90 e aconteceu aqui. Guerreiro no já sentido. foi. É o adjetivo, não é o nome. Mas aí o Guerreiro, porque recém passou por uma cirurgia, andava de bengalinha, foi lá no aniversário do Cadeira Cativa, Tá saiu caminhando normal, cama, Rec. da cama direto e tá lá na China. Nós estávamos num jogo em Santo Antônio, ele foi. Caminhando normal. Porque ele vai a Santo Antônio e vai na China também. O que é mais longe? E o João Antônio andava de ônibus comigo, em pé, indo à Lagoa Vermelha, que ele ia lá namorar em Lagoa Vermelha, o João Antônio. Eu e ele. Tu deixava ele chegar lá? Ele pegava. É que o João Antônio era o auxiliar técnico do César Bueno, que é o treinador da 20. Com a saída do Endres, o César, nós juntamos transição e 20 para jogar o aspirante. E um grupo ficou com o João para ir para a China. E o terceiro grupo, que é a 19, vai para Portugal. Com o Gabardo. E aí eu e o João andávamos no ônibus da Unesul, segurando lá aquele negocinho de madrugada, aquele frio desgraçado, 4 graus abaixo de zero. Vocês iam em pé no ônibus para pagar mais barato? Não. Não tinha passagem. Não tinha passagem. E dava para andar. E a Unesul, Que eu ia dizer, porque agora eles não deixam pode. mais. O João é um caso de um ex-atleta que está se formando, foi à luta. Ele estudou tudo? Está terminando a faculdade. É uma figura extraordinária. Vamos ouvir aí o áudio do Gustavo Schmitz. Boa noite, Rec, e um abraço especial aos torcedores gremistas aí do Brasil. Hoje estamos aqui na cidade de Zhuhai, na região de Guangzhou, aqui na China. Estreamos na primeira Copa China América Latina, disputada juntamente com o Santos aí do Brasil e 2 clubes aqui da China, clubes de tradição. Nossa estreia foi excelente, fizemos um grande jogo com placar elástico, foi 7-1 na partida. Estamos liderando a chave pelo saldo de gols, porque o Santos venceu a partida por 2-0. Estamos aqui com uma delegação importante, com a presença do presidente Romildo, e eu aqui na direção da base estou muito satisfeito por esse projeto que estamos desenvolvendo de integração e intercâmbio com o futebol chinês. O Grêmio já tem aqui uma escola conveniada com mais de 2.000 alunos em parceria com um clube local, e nós estamos desenvolvendo aqui parcerias que eu acredito que renderão frutos ao Grêmio no futuro breve. Essa competição é uma competição de alto nível, a estrutura é de Copa do Mundo, eles não fazem nada para brincar aqui na China, Rec. É impressionante o investimento, a cidade é um pouco maior que Porto Alegre, mas é extremamente desenvolvida, é surpreendente o progresso chinês e tudo aqui é feito de uma magnitude impressionante. Estamos muito felizes, os atletas hoje fizeram um jogo maravilhoso e esperamos em breve, agora na quarta-feira, repetir a boa partida e chegarmos na sexta-feira numa grande final com o Santos. É tudo isso que se desenha por aqui. Tá? Um abraço a todos, um ótimo programa e quando estiver de volta no Brasil, faço questão aí de relatar um pouco mais sobre a China. Melhor que muito repórter treinado. Muito bem. Agora em abril, escreveu tudo com em abril do ano que clareza. vem, o Grêmio tem um novo convite. Aí é um torneio, são 64 clubes, mas daí grandes clubes do mundo, que vão indo e o campeão tem premiação, uma boa premiação de dinheiro. Também sub-20, 23 por aí. Dinheiro não é problema, né? Não é problema. Solução. Dinheiro é problema para quem não tem, né? Nós tínhamos que estar para lá, né? Trabalhar lá, né? Ué, mas você ainda pode ir para lá. Sabe que agora vai haver uma segunda leva, né? 1-0 pro Luverdense. Vai haver uma segunda leva.
Vai haver uma segunda leva. 1-0 já? Segunda leva em que sentido? Já estamos ganhando. De técnicos de uma geração mais Mas eles jovem. limitaram, mais né? baratos. Eles limitaram bastante os Porque valores. eles levaram primeiro para chamar a atenção do mundo Claro, inteiro, jogadores mais caros, pagaram desmesuradamente Sim. E aí bloquearam, né? e bloquearam. E agora, O negócio do fair play, né? Sabe quem é que se o fez? Inter perder, lá vai cair o Guto. Quem fez Não 3... cai, faltando 4 rodadas. tá Não sei. Ligeirinho, Não quem fez 3 gols nesse jogo de hoje, tu deve conhecer. Foi um ponto... Esses tempos tava no Ijuí, este ano passado. O Ferreirinha. Ah, sim. Ele é da base do Grêmio, ele fez 3 gols nesse jogo aí hoje. Esse O 7-1 Grêmio aí. emprestou, o Grêmio emprestou aí. Mas é ele o voltou. que idade tem o. O Ferreira tá com... Ele tá lá, ele é sub-20. É. 9-7, deve ser o último ano 19, 20 dele. anos, né? E esse resultado aí não é nem por nada. O problema todo é o seguinte: o Inter deve estar com dor na consciência. Deixa o Porque Guto, né? subir, o Inter já subiu. Vai ter que pagar o prêmio pela subida. Então só vai ter que pagar o prêmio para subida. Mas- E a renovação automática é só Não, mas o se jogo subir. recém começou, E aí né? se ele não... Tem 3 minutos de Como é que jogo. vai aferir se ele subiu ou não? Deixa o 62 Guto pontos. trabalhar, o Guto tá Como é saindo que bem. faz para demitir? Subiu. Subiu, Só né? que, eu volto a dizer... Tá, mas se ele Pastor- sair antes? Não sai antes. Não sai antes. Mas Vai se tomar 3 hoje lá. Não sai Não, antes, pode não tomar sai. 4. Bom, Não sai. não. Bom, o Mano Menezes tomou 4 da Napolina. Não, mas foi na primeira rodada, né? Ou na E a- segunda foi. Não. Quarto, quinto. Tu prefere Não, pegar seja, mas foi no início. A primeira rodada foi contra o Gama. Não, Tu foi. prefere Mas pagar o perdeu prêmio- também, se não me engano. Tu prefere Mas pagar aí o- era o Hugo de Leon. É. Ele não treinou naquele dia. Tu prefere pagar o prêmio ou a multa? Acho que aí, no caso, não se paga nenhum dos dois. Mas se tu demitir, tu tem que pagar a admitir, tem que pagar a multa. multa. Não, ele não terminou o ano. Mas tem multa, Se subir, classifica automático. Mas e aí? Se ele sair hoje, olha, tem que ver Não, bem tu tá com quem falando de nas renovação letrinhas. automática? É, Tu tá falando de renovação Não, automática? mas se tu demite, ele tem multa, Reg. Tem multa. mas a multa do ano, Do ano. não do novo contrato. Não, do ano. Falta 2 meses, né? Um mês. 1 mês. Pois é, mas é que eu estou dizendo. Ele tinha mais outras duas Porque, o cláusulas. contrato diz... Um valor para subir e outro valor que era a renovação automática. Senão tinha uma multa maior. Não, mas eles pagam o valor para subir, porque o Inter vai subir. Mas não vai subir hoje? Se ele for demitido hoje, que eu quero dizer. Não vai ser demitido, não. O cara tá fazendo E eu um bom também trabalho não ali acho que no ele vai campeonato, Reg. Eu também acho que ele não vai ser demitido. Não cria Tu tá de caso. sacanagem. Já voltamos. Na vai. próxima terça-feira, o deputado Catarina Palladini, do PSB, vai utilizar o espaço do grande expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa a partir das 14 horas para prestar uma homenagem à Associação Esportiva de Venâncio Aires, a ASOEVA, o único time do Rio Grande do Sul disputando as fases finais da Liga Nacional de Futsal. Catarina fará em seu pronunciamento um resgate da trajetória de lutas, superações e conquistas da ASOEVA, que com o apoio da comunidade consolidou-se entre os melhores clubes do Brasil. Atualmente a equipe está em franco crescimento e postula melhores colocações na Liga Nacional, além de projetar uma vaga na final do Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro. A atual diretoria aposta no trabalho de base das categorias Sub-20, Sub-17 e Sub-15. Bem, algumas outras notícias. Por causa do doping, Guerreiro foi suspenso, já se sabe, aí foi o debate do final de semana por 30 dias, não jogou contra o Grêmio. Desta maneira, o jogador não poderá também defender a seleção do seu país na repescagem para a Copa do Mundo contra a Nova Zelândia nos dias 11 e 16. O médico do Peru nega que o remédio para a gripe tenha sido causa do doping de Guerreiro. Só por curiosidade, os melhores ataques do Brasil em 2017. Flamengo 121, Grêmio e Fluminense. Fluminense é a contradição por si só. 110 gols e o Sport Recife tem 103 gols. Mas sabe por quê, né? O Sport Recife, no caso. Os outros são competições normais. O Sport Recife teve aquela Copa que eles têm, Copa do Nordeste lá, tem vários jogos. Sim, e ele chegou na final, né? Então, era até o Falcão treinador, se não me engano. Era o Falcão. Chegou na Não, final. não. Não, a final chegou o Guto? Falcão. O Guto? Não, do Não, esporte. o esporte. Do esporte era o Falcão, se não, Não, me o engano. Falcão tinha caído antes. Ah, é? Então, O Falcão foi no ano passado. O Falcão faz mais de ano que está desempregado. Ele foi técnico do esporte antes de treinar o Inter. Não, esse ano que saiu. não, mas acho que esse ano ele teve. Não, teve Não, lá, não, então não. tá maluco. Então tá. Saiu esse Não, ano. não. Paulo Paixão estava junto com ele, saiu antes. Ele treinou o Ele Sport perdeu Recife pro antes Campina do Inter. Grande, tá? Não foi isso?
Ele não perdeu, o Sport não perdeu o título pro Campina Grande Esse ano passado perdeu pro Bahia. Sim, Não, tô falando esse ano agora. Esse ano perdeu pro Bahia. Pro Bahia, tem razão. Tanto ficou que ele saiu, ele treinou Tem Sport razão, antes, que o auxiliar técnico dele ficou lá. O Thiago. E quando ele veio pro Inter, ele não trouxe o cara. Exatamente. Exatamente. O Falcão ainda, no residual da campanha do Sport, ele pegou... Quem era o treinador do Sport agora? Agora, perguntinha Zé Aldo Pinheiro aqui. Quem era o treinador do Sport que foi pra final? Daniel aí. Ou era o Thiago? Não, o Thiago não. O Thiago ficou como auxiliar. Ficou como auxiliar. Não era o... Não. Porque teve um Bavi... Teve um Bavi que o Guto ganhou? Que teve o Bavi, que não foi a final, foi a semifinal, e aí o Bahia ganhou, né? Eliminou o Vitória. Deu a briga, aquela, deu uma confusão, se agarraram no pau. Foi empate, mas... Thiago, vê pra mim quem era o técnico do Sport Recife na decisão. Pergunta pega ratão. Da Copa Nordeste, por favor. Já voltamos. Voltamos, 8h15, vai ganhando. Começou o jogo agora, né? Mas o Luverdense, há 6 minutos, já fazia o primeiro gol contra o Internacional. Já falei aqui, nós estávamos na dúvida quem era o técnico, acho que falei no intervalo, é o Ney Franco. Ney Franco. Não me lembrava. Bom, Mas enfim, o Sport tem esse número de gols que se equipara aos demais grandes em função de ter também essa competição em que ele jogou várias partidas, além do campeonato. E ele decidiu o campeonato estadual no meio do ano, quase em junho, julho. Sim. Porque ficou atrasado, né? Muito. Foi contra o Central de Caruaru, é isso? Não. Contra o... Não é Serrano, é parecido. Era um time menor do interior. E o Internacional jogou contra eles na Copa do Brasil. Eu acho que o treinador, a gente sabe, parece que o cara nota, assim, ele tem um prazo que ele vai cair. De validade? O Guto, ele não já sabe. Ele não vai treinar o Inter, não, mas ele não vai treinar o ano que vem. É a minha convicção. Pode treinar no regional, pode até treinar no regional. Subir pra Não, o decidir. Inter está esperando subir para ser honesto. Eu não sei o que está escrito nesse contrato. Vocês vão achar que eu sou... louco. Claro. Não, mas eu não falo, Mas o Inter de tem contrato. um prêmio para também pagar não pela falo de subida e o contrato. Inter já subiu. E o Inter tem um prêmio para pagar pro Guto... Renovação automática. Mas eu nem falo de Mas contrato, isso que eu falo do ambiente. Eu também não. Eu tô falando... O ambiente da torcida. Eu tô que nem tu. Todo torcedor colorado que tu fala com ele diz, não. Eu falei antes do gol do Luverdense, vai ser assunto sempre. A minha esposa, que é colorado, muito colorada, de jogo, tudo, ela, assim, com todo respeito ao Guto, a gente é profissional, ele também eu também sou. Claro. E eu não tenho nada contra ele, mas ela é colorada. Também? Não, ela não é, ela é publicitária. Mas ela não quer nem ouvir falar. O meu irmão Entendeu? é colorado, cara. Então, Também não mas quer. enfim, Começa são a representantes da torcedor, torcida, mas... Algum motivo tem, porque quem vai a campo que nota mais do que quem vê pela TV. Claro, sem Eu dúvida. tenho mais um intervalo para entregar ainda, não é isso, Thiago? Tá faturando, hein, Rec? Já voltamos.